Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Link e nós estamos diretamente da nossa conferência Céus Abertos. E hoje nós temos dois convidados muito especiais para falar da nossa queridíssima geração Z. Não sei para você, mas para mim é muito querida a geração Z. E hoje eu tô aqui com o Renan, pastor Renan Amaral. E aí, pessoal, tudo bem? E também meu marido, né, gente? Então você gosta. Essa parte é muito importante. E nós também temos um convidado muito especial, que eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Prazer, gente. Meu nome é Daniel. Eu sou britânico, metade egípcio. E eu mudei aqui para o Brasil 5 anos atrás como missionário. Estou casado com uma brasileira chamada Amide. E eu ainda estou aprendendo português, então tem graça comigo. Mas agora eu sou o líder do Ministério de Jovens do Zion Church São Paulo, que está chamado Vox São Paulo. E eu estava fazendo esse trabalho os últimos 6 meses agora. E é uma alegria para mim de estar aqui com vocês. E também eu tenho 2 filhos, Leonardo e Chloe, que são muito fofinhos. Nosso podcast bilíngue, gente, tá bom? Ele vai estar aqui, ele vai estar falando em português, às vezes ele vai estar falando em inglês, não tem problema, não te assusta, tá bom? Eu achei chique, gente, eu preciso dizer. Mas vamos direto ao ponto, porque a gente tem muita coisa para falar. Antes da gente sentar aqui, a gente estava conversando e a gente podia estar gravando isso aqui. Porque se foram tantas pautas que foram surgindo e a gente precisa trazer isso para vocês. E a minha primeira pergunta para vocês é: o que torna a geração Z tão única, tão especial? Qual é o diferencial? Como vocês poderiam descrever espiritualmente essa geração? Acho que pode deixar pro Cal tá começando aí. Ok. Então, tecnicamente, a geração Z é a geração que nasceu em 1997 até 2012. Isso é a janela de pessoas que está oficialmente considerado geração Z. E uma coisa muito interessante sobre essa geração é que eles são a primeira geração que está chamado as nativas digitais. Então, eles é a primeira geração que cresceu com a internet na mão deles como uma realidade. Sim. Então, eu, por exemplo, eu sou um dos últimos dos millennials, o geração antes do geração Z, e eu lembro da minha infância, na minha adolescência, uma época quando tudo nós não tinha esse smartphone, o iPhone, com a internet na mão, tudo. Mas o Gen Z, a vida inteira deles foi assim. Eles não sabem, eles não conseguiram visualizar uma vida sem o smartphone. Exato. Isso não é uma coisa ruim, é só uma realidade dessa geração. Mas isso significa que eles são uma geração com únicos desafios, com uma cosmovisão diferente, uma cosmovisão global. Então, quando a gente está falando sobre cosmovisão, e a maneira que você percebe o que é real. Então, para você, o que é real é sua cosmovisão, e a maneira que você consegue ver o mundo, a realidade e tudo. Então, a cosmovisão deles, por causa do internet, é muito global. Sim. Então, é muito comum em Gen Z, por exemplo, essa fascinação com K-pop. A música do Coreia do Sul. E, cara, na minha geração, ninguém sabia quase que existe música. Não chegava. Exato. Então, tem coisas assim, essa globalização. Eu lembro, o primeiro vídeo que viralizou da Coreia do Sul foi o Gangnam Style. Exato. Do Psy. Isso foi uma febre. Ele foi o pioneiro. Isso foi da minha geração. Eu tava, isso é um... Eu tava. Um digresso. Geração Z, eu acho que nem sabe o que é isso. Mas quando Gangnam Style saiu, quando começou esse fervor no mundo, eu tava aqui no Belém. Isso foi no fim de 2012. Sério? E eu tava aqui nessa cidade. Então é engraçado que você fala, porque eu vi a primeira vez aqui, no ônibus, no Belém. Eu tava numa viagem missionária. E eu vi um grupo de jovens brasileiros falando Gangnam Style e assistindo num celular. E eu tava, o que tá acontecendo aqui, esse coreano fazendo Gangnam Style? Mas, voltando pelo assunto, isso é a primeira geração que cresceu com esse cosmovisão global, com acesso de muitas culturas diferentes. Sim. E não só culturas, mas ideologias, mentalidades. Então, e uma geração que, às vezes,
tem uma narrativa muito negativa sobre essa geração. Mas eu realmente é uma geração diferente de qualquer outro, para as coisas bons e os desafios também. Então, isso é uma coisa que eu estou percebendo sobre geração Z, e que por que eles são tão diferentes? Por causa desse acesso do mundo, dos muitas mentalidades, tipos de músicas, cosmovisão diferente. Muitas pessoas, porque eles não entenderam o geração Z, eles criticaram. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ficar com muito cuidado para não criticar o que Deus ama. Porque Deus ama a geração Z. Eu sei que nós todos amamos também, porque nós estamos servindo a geração Z. E é impossível a gente discipular essa geração se a gente não amar essa geração. Exato. Então, mas é uma coisa que só porque é diferente, isso não significa que é tudo ruim. Mas a gente precisa fazer o trabalho de aprender e entender essa geração. E os únicos desafios que eles têm, as coisas boas que eles estão aprendendo, porque essa cosmovisão global pode ajudar com muitas coisas, se a gente pode discipular isso na geração. Sim, legal. Pode ser muito poderoso, por exemplo, como o chamado que o Brasil tem agora para ser um celeiro de missões. É verdade. Quando você tem uma geração que está chamado para missões, que tem já essa flexibilidade culturalmente, esse amor, essa paixão para outras culturas, isso vai servir muito nessa chamada de Deus sobre o geração Z do Brasil. Perfeito. Maravilha. Então, a gente precisa celebrar o que está bom, mas também tentando discipular os desafios que são óbvios. Eu acho que Gen Z não está cego desses desafios, porque está parte da vida deles. Enfim, uma resposta cumprida para uma pergunta curta. Eu acho também que pelo fato deles terem muita informação, não sei se tu concorda comigo, mas pelo fato deles terem muita informação, hoje é uma geração que busca a realidade. Sim. Eles estão cansados de coisas rasas. Então, dentro deles, eles buscam a realidade. E eu vejo muito isso pelos jovens que a gente tem acompanhado. E eu vejo eles muito querendo coisas reais, um discipulado real, uma vida real, não uma vida fake. Quando eu discipulo os meninos que caminham mais perto de mim, eu vejo eles nesse desejo de realidade, de um ministério sólido, porque parece que por muito tempo eles tentaram construir uma performance na internet, agora eles... Porque, assim, eles sabem na realidade o que é a sua própria realidade, o que está dentro deles. Apesar de na internet estarem aparentando algo, quando eles desligam o celular, eles olham para si e eles pensam, cara, o que eu estou construindo? E esse anseio está dentro deles. Então, quando eles chegam na igreja, eu percebo muito isso. Eu tava até brincando com os meninos mais cedo, eu falei, vocês gostam de se sentir desafiados. Eles gostam, os meninos que caminham comigo, eles gostam. Quando eles conhecem esse lugar de segurança, de realidade, parece que esse discipulado real ativa a geração Z, parece que funciona muito. Porque a nossa geração milênio, ela gosta da informação. Assim, eu sento num pastor, eu aprendo com ele, sabe lidar com a informação, eu aprendo de longe. Mas a geração Z parece que já tem tanto isso de longe que agora quer de perto. Quer sentar... Não, eu tô cansado de gente falando, agora eu quero alguém que fale aqui perto. O que eu tenho que falar? Qual é a direção? Qual é o próximo? Como é que é isso? Como é aquilo? Eu não sei o que tu pensa disso. Não, eu acho que você está tocando numa pauta muito importante sobre geração Z, porque geração Z, com esse mundo digital e essa realidade das redes sociais, eu cresci com redes sociais, com Facebook, que foi uma coisa grande na época, virou para o Instagram e agora está o TikTok. Mas esse mundo de redes sociais, a pressão grande em cima de você e para projetar pelo mundo quem você é. Sim. Mas para fazer isso, você precisa saber e conhecer quem você é. Sim. Então, essa pressão está muito grande no geração Z e os millennials mais novos também. Essa pressão de projetar pelo mundo, eu sou isso, eu sou criativo, eu sou um artista, eu sou um blogger, sabe? Todo mundo agora tem o Instagram, o TikTok profissional, sabe? Que tem esse título lá, blogger profissional. Exato, coisas assim que tá... Cara, você tem menos de 1000 seguidores, mas você tem conta profissional para mostrar para todo mundo, eu sou artista, eu sou política, eu sou qualquer coisa.
Mas o problema com isso é que isso joga 100% contra o que a Bíblia fala sobre identidade. Se a gente volta para Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, essa parte do Gênesis, os primeiros 11 capítulos, são 100% sobre cosmovisão. É como, vocês gostam do filme O Senhor dos Anéis, Sim. Lord of the Rings? Sim. Lembrem nesses filmes, todos os três têm essa parte de 5, 10 minutinhos no começo que quase set the tone, sabe? Pelo resto do filme tem esse sobre como os anéis chegou e como Sauron estava Sim, ele explica destruído. em poucos minutos todo o contexto. Exato. Esses primeiros 11 capítulos do Gênesis são assim pela Bíblia inteira. Então eles são escritos de uma forma um pouco diferente, mas o que esses capítulos está trazendo nos primeiros 3 capítulos do Gênesis é uma cosmovisão de algumas coisas, e umas é sobre identidade. Então você tem essa história famosa no Gênesis capítulo 2, quando Deus está buscando uma ajuda para Adão. E ele está trazendo todos os animais para Adão, e disse que Adão deu nomes para todos os animais. Numa cosmovisão hebraica do povo do Antigo Testamento, essa ideia de dar um nome para uma coisa foi mais de só, eu te chamo Davi e agora isso é seu nome. Não, dando um nome para uma coisa, foi dando também uma função e uma identidade pela coisa. Sim. E você vê isso muitas vezes no Gênesis, especificamente, quando Abraão tinha o Isaac e ele deu um nome. Quando Isaac tinha os filhos dele, ele deu um nome. E esses nomes virou a identidade e é a coisa que define a vida dessa caráter desse livro. Então, quando Adão está dando identidade para o nome para cada animal, ele está dando a identidade e a função desse animal no mundo inteiro. Mas só existe uma criatura que Deus não pediu para Adão definir, e é ele mesmo. É a única coisa que Deus não pediu para Adão fazer, e cara, você não precisa se definir mesmo, eu vou te definir. Eu vou criar homem no meu imagem, com meu propósito, para mostrar quem eu sou pelo mundo. Então, a única pessoa que você não precisa definir é você mesmo. E isso a gente vê na vida de Jesus. Até o Jesus que era 100% homem e 100% Deus, na carne, quando ele estava batizado, Deus não tinha expectativas por Jesus projetar pelo mundo quem ele era. Deus, o Pai, falou sobre o Filho, isso é meu Filho amado. Então isso é uma coisa bem clara na Bíblia, que não é seu papel para definir sua identidade. Mas isso é uma pressão muito intensa sobre geração Z por causa das redes sociais. Então imagina, você tinha 12, 13, 14, 15 anos, e essa pressão, você está descobrindo quem você é, quem eu sou, quais são os meus dons, qual a minha contribuição pelo mundo, eu sou bonita, eu sou um sucesso, eu sou um homem, sim ou não, essas perguntas, mas você tem no mesmo tempo essa pressão de mostrar pelo todo mundo, eu sou um homem, eu sou inteligente, eu sabe essas coisas sobre o mundo, mas ainda você não sei na realidade quem você é. Essa pressão vira uma bagunça dentro de você. Eles meio que perderam esse direito, né? Da confusão da juventude que todo mundo passa. Não, 100%. Isso gera muito ansiedade dentro da pessoa. Porque você precisa definir quem você é. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Mas a única coisa que Deus não te criou para fazer foi para te definir mesmo. Ele quer definir para você quem você é. Se Jesus precisava ouvir a voz do Pai falando, isso é o meu filho amado, se Adão, o primeiro homem do mundo, Deus não colocou essa pressão em cima dele para definir quem ele é, porque a gente acha que a gente precisa. Então, isso é um dos desafios que geração Z tem em uma nível muito maior, eu acho, que dos outras gerações, porque o mundo inteiro está pressionando eles. E a exposição, é a pressão e a exposição. Agora, Exato. Tu também tem que saber como tu vai te expor, porque tu tem que saber como tu é. Então, essa pressão de
projetar sua identidade para todo mundo quando ainda você não... Cara, é muito normal. Quando eu tinha 14 anos, 18 anos, 21 anos, eu não sabia 100% quem eu era. Sim. Eu não tinha esse nível alto de autoconhecimento. Então, é uma coisa que essa pressão, eu acho que está virando um caos dentro da geração Z, e é muito fácil para pessoas falar sobre geração Z. Eles falta foco, eles são muito lentos, eles não trabalham muito forte e tudo. Mas eu acho que essas coisas, às vezes são verdades, não 100% do tempo, às vezes são verdades, mas imagina se você estava tentando de funcionar com essa bagunça dentro de você, essa ansiedade, quem eu sou, eu preciso aparecer para esse trabalho e mostrar para todo mundo quem eu sou, e meus dons, e minhas forças, e tudo, e você não realmente conhecer quem você é, porque você passou sua adolescência inteira tentando de projetar pelo mundo quem você é, e isso toca num outro desafio que Gen Z está vivendo também, porque é o papel de quem? Se não é seu papel de projetar e falar Sim. e definir quem você é, e o papel de quem? Do pai. Sim. E a geração Z também é uma geração que 50% deles cresceu numa casa sem um pai que mora com eles. Então, isso é uma realidade forte também, porque você tem as duas coisas agora jogando contra o desenho de Deus pelo mundo. E o mundo está falando, você precisa projetar pelo mundo quem você é, mas eles não têm um pai ou mãe bom para ajudar eles a descobrir quem eles é. Sim. Então, esse cria um vácuo dentro deles de, cara, eu não sei, mas eu preciso performance. Sim. Eu preciso performar pelo mundo, eu preciso mostrar. Isso gera um peso de performance grande, que gera um ciclo dentro deles de eu preciso fazer uma performance, high performance. Sim. Preciso mostrar pelo mundo que eu entender que eu sou assim. Mas dentro você tem essa bagunça, esse vácuo de eu não sei quem eu sou. E isso gera uma crise, um caos dentro deles que está muito forte. E agora pensar tentando de trabalhar com essa crise dentro de você é pesado. Sim. Então eu acho que falando sobre, por nós, por exemplo, como líderes de jovens, líderes de Gen Z que estão entrando em nossas igrejas com esses desafios, a pergunta é como a gente pode ajudar eles a organizar o mundo interno deles. Legal. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. E o líder? Qual é o papel da igreja nesse aspecto? É uma boa pergunta. Eu acho que algumas coisas. Primeira coisa é, quando a fundação de vida de uma pessoa é a resposta de duas perguntas. Primeiro é, quem é Deus? E segundo é, quem eu sou? Essa sua resposta para essas duas perguntas vai definir o resto da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Então, se você tem beliefs, como se fala beliefs? Crenças que não são certas ou de verdade, não são verdades na sua mente sobre essas duas coisas, vai causar muitos problemas. Então, e sempre foi o papel da igreja para ensinar pelas pessoas quem é Deus e quem é você. Legal. Quem é Deus e quem é você. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente precisa apresentar de uma forma melhor quem Deus é. Sim. Deus Pai, que quer te ajudar a definir quem você é. O Jesus, que quer mostrar quem você é. Porque Jesus não chegou no mundo para nos mostrar como ser Deus. Ele nos mostrar como ser humano. Não. A gente não pode ser Deus. Sim. Então, Jesus chegou, Hebreus capítulo 1, versículo 3 disse que ele é o exato impressão da natureza de Deus. Então, obviamente, ele chegou para mostrar para nós quem Deus é. Mas ele vem também para mostrar para nós quem nós somos. Vai ser o nosso modelo de Exato. fato, né? Ele é, quando a gente fala que ele é Jesus é a imagem original em que Adão foi criado. Sim. Quando Deus fala, vamos criar homens em nossa imagem,
Ele é a forma perfeita. Ele é a forma única. Jesus foi a realidade do que Adão foi o espelho. Uau. Sabe? Então Jesus chegou para nós para mostrar não só quem Deus é, mas qual significa de ser humano. Qual é o padrão que nós devemos seguir. Exato. E depois ele mandou o Espírito Santo para nós formar como humanos na imagem dele. Perfeito. Então, a gente precisa apresentar pelo mundo e pela geração Z a realidade do quem Deus é, e quem Jesus é, e quem o Espírito Santo é. Sim. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, mostrar pela geração quem Deus é. E uma coisa muito importante disso também, porque você começou falando sobre a busca deles por uma coisa real. Sim. A gente não pode espalhar mais opiniões. A gente precisa ensinar a Bíblia. Sim. Essa geração está faminto pela Bíblia. Eles já viram muita coisa no Instagram, eles já viram muitos escândalos da igreja, de pessoas viralizando, cuspindo no cara do outro, fazendo coisas polêmicas no palco e que ganha muita atenção, mas geração Z não tem interesse nessas coisas. Perfeito. Eles não têm interesse. Eles querem a verdade. Quando você não pode confiar, quando o mundo está te ensinando, você não pode confiar no seu próprio corpo para te falar se você é um homem ou mulher, para falar seu gênero. Quando você não pode confiar no seu próprio corpo para te falar o que é real, você está ansiando para uma coisa real. Para uma coisa real. Então, quando a gente ensinar a Bíblia, que revela tudo a realidade, tudo verdade, cara, isso virá o jogo para a geração Z. Perfeito. Coisas simples. Eu acabei de fazer uma série no nosso Ministério de Jovens em São Paulo sobre o Cosmovisão. Sim. E a gente não falou coisas tão complicadas, mas muito bíblicas. Quem é Deus, Sim. o propósito de criação, a natureza de mal e pecado e redenção. Coisas que talvez para nós é tão óbvio. Mas, cara, a gente faz muita Bíblia e explodiram. As pessoas amaram a série. Então, e uma coisa que Gen Z quando a gente está falando sobre apresentando a Deus, a gente não pode apresentar nossa opinião de Deus. Precisa ser a Bíblia. Perfeito. Segunda coisa, a gente precisa ajudar eles para entender quem eles são. Quem você é. E esse ensinamento precisa sair da Bíblia também. Sim. Então, revelando para pessoas o que a Bíblia disse sobre masculinidade, sobre hombridade, sobre feminilidade, sobre propósito, sobre propósito de vida, sobre comunhão, sobre a igreja, o que é a raiz da identidade. Identidade não é uma coisa que você espalhar pelo mundo e projetar pelo mundo. Identidade é uma coisa que Deus e sua comunidade mostra para você, como um espelho. Isso é quem você é. Eu posso falar para o meu menino, pelo resto da vida dele, que ele tem olhos azul. Filho, ele pode falar isso, papai, meus olhos são azul, mas não são marrom, sabe? Sim. Então, o que meu filho precisa, quando ele começar a falar coisas assim, é espelhos. Sim. Comunidade, pessoas que falam, cara, não, seus olhos são marrom, não tem olhos azul. Lá, não é. Calma aí, não é isso. Não é isso. Então, comunidade saudável, essas coisas assim, a gente precisa ajudar a gente com essas duas coisas, quem é Deus e quem é você. E anchoring, sabe? Como se fala anchor? Ancorar essas coisas na Bíblia por eles. Eu acho que se a gente faz isso, essas duas coisas, vai ajudar muito a geração Z. Obviamente tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Particularmente, né? Eu sou geração Z, eu sou de 98. Às vezes eu me sinto aí nesse limbo, mas eu ainda estou aqui na geração Z. E eu lembro que pro meu processo realmente foi muito importante esse momento de entender a minha identidade em Deus. Porque a partir do momento e aí a gente não vai só pra geração Z, né? A partir do momento que a gente entende a nossa identidade, isso nos tira do peso de pertencer a outro lugar. Porque quando a gente não sabe quem a gente precisa se rotular, como você falou muito bem no começo. E aí, esse peso dessa falta de identidade
identidade, eu não sei quem eu sou, eu preciso entrar em um grupo, eu preciso me identificar com alguma coisa. E aí eu vejo que muitas vezes falta essa identificação, inclusive com a igreja. De alguma forma, o jovem, ele não está conseguindo pertencer de fato à igreja, né? E Sim. como ele carrega esse senso, essa vontade de pertencer a algum lugar, de fazer parte de um grupo. E isso é muito doido, gente, porque a gente vê, inclusive, às vezes a necessidade de pertencer a um grupo que nem é bom, mas só quer pertencer a algum Sim. lugar, a qualquer lugar. E eu creio que como igreja, a gente precisa criar exatamente esse ambiente. E eu acho que vai aí pela identidade. Quando a gente apresenta a identidade dessa pessoa, a gente tira esse peso dela, de eu preciso pertencer a algum Sim. lugar. Sim. Eu estava vendo, né, até complementando o que você estava falando, eu estava vendo algumas coisas sobre a geração Z mais cedo, e eu estava lendo um dado que eu achei muito curioso, que 1/3 da geração Z, um estudo mostra que 1/3 da geração Z não se identifica com a dinâmica da igreja hoje, com a formatação de igreja hoje, porque parece que para eles estão sempre buscando algo novo, né? Parece que o que é rotineiro, o que é comum, talvez um culto de 2 horas, para eles já não funciona, né? Só que aí a gente entra naquilo que a gente estava até conversando lá em cima, que eu acho que a gente pode até entrar nisso, sobre fazer coisas rotineiras, sobre disciplina, sobre coisas que realmente nem sempre vão ser a coisa mais diferente do mundo na vida deles, mas são coisas que são essenciais, as disciplinas espirituais. Aprender até sobre o domínio próprio, aprender né? sobre Uma o domínio geração que tem próprio. dificuldade. Exatamente. Uma geração que tem dificuldade de vir, sentar num culto, ouvir uma palavra, porque hoje consegue ouvir um áudio em 1.5, assistir um YouTube em 2.0 e quer passar rápido, coisas que na verdade tem que passar pelo processo. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, aquilo que a gente estava conversando. Ok, eu acho que uma coisa... Ok, vamos voltar um pouco, porque eu preciso falar um pouco sobre a realidade de caos. O que é caos? Caos é a falta de ordem, ok? Sim. E muitas vezes, quando a gente está falando sobre ansiedade, então eu tenho muita ansiedade, é porque a gente está tentando de controlar coisas que a gente não pode controlar, ou a gente não está controlando as coisas que a gente pode controlar. Então, a ansiedade é um fruto de caos. Quando você não tem ordem na sua vida, todas as coisas descenderem em caos. Sim. Então, eu acho que é uma coisa muito importante para todo mundo. E faz controle das coisas que você pode controlar. Domínio, você fala isso? Autocontrole. Domínio próprio, isso. Domínio próprio, controlando sua própria vida. As coisas que você não pode controlar o sistema político, você não pode controlar o que está acontecendo no Instagram, você não pode controlar as escolhas dos seus pais, você não pode controlar a economia, essas coisas, você não pode controlar. A única coisa que você pode controlar é sua vida, suas decisões. Então, mas muitas vezes eu vi no geração Z essa confusão de ação e reação. Legal. Então, a gente tá... Isso vai ser uma resposta comprida para uma pergunta curta. Pode seguir. Mas essa confusão é o seguinte... eu vi um vídeo no TikTok, no Instagram, que eu não gostei. Então eu deixo um comentário pesado lá falando contra o Donald Trump, contra a Lula, contra Bolsonaro, contra essa celebridade que eu não gosto, contra o Kanye West. Eu deixo um comentário bem pesado aqui. Eu falei a verdade, boom! Sabe? Eu fiz uma coisa, estou mudando o mundo. Estou transformando o mundo. Mas, cara, isso não é uma ação que transforma o mundo, isso é uma reação. Sim. A gente confunde, ouvi uma coisa que eu concordo com esse político que ele falou contra o sistema político aqui no Brasil agora. E eu curti no Instagram. Cara, isso tá uma ação. Sim. Então, cara, foi uma reação. Sim. Você não faz nada. Isso não muda... Cara, o Donald Trump, não vi se eu curti o seu comentário. Cara, não muda a vida dele.
ele continue. Sim. Vida continue. Então, muitas vezes a gente confunde ação com reação. A gente acha que porque a gente abrir a Bíblia e marcou um versículo, sublinhar um versículo, cara, eu tô transformando minha vida agora. E é bom, obviamente, você precisa ler a Bíblia, é bom para marcar sua Bíblia, para te lembrar as coisas. Mas isso não é a mesma coisa de ação, de aplicação na sua vida. Sim. Então, é muito importante para a gente ensinar, porque no mundo digital é muito fácil para a gente confundir o que é real e o que sente real. Sim. Então, por exemplo, Instagram tem coisa, é real em um senso que tem informação real, Sim. tem pessoas reais, até agora com a inteligência artificial. Aí já não sabe mais o que é real. Não sabe mais. Tem que dar uma filtrada. Mas tem coisas reais que aconteceram no Instagram, mas isso não é um mundo real. Perfeito. Sim. Sabe? E essa coisa de Facebook, de Meta, que a gente vai começar a viver num mundo artificial e o metaverse, sabe? Esse lugar. Cara, isso nunca vai entrar no lugar de mundo real. Porque você é um corpo, alma e espírito. Você existe fisicamente. Então você sempre vai precisar de oxigênio, água, comida, descanso. Então, você sempre vai existir nesse mundo real. Mesmo assim, se você coloca esses goggles pelo resto da sua vida e viver no metaverse, mesmo você vai precisar assim, comer. Tu vai precisar comer. Você vai precisar existir, sabe? Então, é uma coisa que a gente não pode confundir o mundo real que a gente está tocando, vivendo agora, como um mundo virtual. E essa coisa de ação e reação é muito importante, porque ação acontece no mundo real. Sim. Suas ações, as coisas que você está vivendo dia a dia. Então, voltando para esse assunto de igreja, de conectando com a igreja existe no mundo real. No mundo que requires action, que necessita ação. Sim. Se você então, em uma geração que está vivendo muito no mundo virtual e passando horas e horas no Instagram, no TikTok, no YouTube, às vezes é difícil para eles diferenciar o mundo real do mundo virtual. E a igreja existe no mundo real. Existem coisas que a gente pode melhorar como igreja para ficar mais na linguagem dessa geração, sim, 100%. Sim. Mas, do outro lado, tem essa realidade que a gente precisa ajudar a geração Z de entender a diferença do que você está vivendo no mundo virtual e o que está acontecendo na realidade no mundo real. Ou seja, como igreja, a gente pode até se adaptar, mas, na verdade, a gente tem que puxar eles para a realidade, exato. Né? E ajuda pessoas de começar a ter ação na vida deles que vai mudar o mundo deles. Sim. Porque quando você faz reação nesse mundo virtual, parece que você está mudando coisas, mas na realidade nada está mudando. Então, o que você precisa sair um pouco desse mundo artificial, porque é muito comum, né, galera de jovens da igreja, de fazer um jejum de Instagram. Sim. Eu vou fazer um jejum de redes sociais. Ok, tá ótimo, tudo bem. Mas você vai encher esse buraco da sua vida agora só com uma nova série do Netflix, sabe? De uma outra coisa. Sim. Se você não começar de viver, de fazer coisas no mundo real, com sua vida, com seu tempo, você vai continuar vivendo nesse caos, com essa ansiedade, porque o que o mundo virtual nos oferecer e um sentimento rápido, sem muito trabalho. Mas, na realidade, ordem na sua vida requer muito trabalho. Muita força para dominar sua própria vida. Não é fácil para dominar seus apetites, para pensar sobre objetivos a longo prazo. Então, é uma coisa que a gente pode sair do mundo virtual, mas agora, se a gente quer começar a viver em ação em nossas próprias vidas, a gente precisa começar de organizar nosso mundo interno. Perfeito. E dar uma olhada, ok, talvez eu não realmente sei quem eu sou.
Então, quando eu saio do TikTok, do Instagram, quando eu tô postando e todo mundo tá curtindo e tá falando, menina, você é tão bonita, mano. E tudo isso, você é um homem de verdade, cara. Tudo essa coisa que acontecer nas redes sociais. Quando a gente tira essa coisa, a gente descobrir se você realmente conhecer você mesmo. Quem você é sem essas vozes. Sim. Sem esse mundo virtual. Sem um monte de comentários, sem um monte de like. Sem as E a opiniões. gente precisa olhar por dentro e trazer ordem para nossa vida interna. Cara, quem Deus fala que eu sou? Qual é o meu propósito desse mundo? Quem é Deus? Quando eu não tenho, não sei, Pastor Teófilo Reache no TikTok, no Instagram, dando esses vídeos curtos que eu acho a mesma coisa de indo para a igreja ouvindo 40 minutos de verdade, cara, quando eu não tenho esses vídeos curtos, quem é Deus? Como eu posso alimentar minha fé? Como eu posso conhecer? Então, isso requer ação de verdade. Perfeito. Sentando, lendo a Bíblia, e não só lendo, mas não só olhando nas palavras e pensando, eu concordo com isso. Sim. Eu creio, Deus é bom, Deus é um bom pastor e tudo, sabe? Não. Pensando, ok, se é verdade que Jesus, como disse em João capítulo 10, é o bom pastor que derramar a vida dele pelas ovelhas, como isso precisa mudar minha vida? Cara, se Deus está cuidando para mim, se Jesus é o meu bom pastor, e Ele está me protegendo, Ele está cuidando de mim, cara, como isso vai mudar a maneira que eu vou tratar as outras pessoas? Sim. Que eu vou viver. E isso, agora a gente está entrando no mundo de ação. E isso está mudando sua vida de verdade. Sim. Então, são coisas assim que a gente precisa ensinar geração Z como viver no mundo real, junto com o mundo virtual, porque existe. Sim. É real, não é 100% fake. E o mundo virtual, Instagram, TikTok, eles são salas. Sim. Eles são circles of influence, círculos de influência. Mas a gente precisa ajudar eles como dominar as próprias vidas deles e trazer-se ordem pela vida deles internas. E geralmente, quando eu estou discipulando, eu passei os últimos 4 anos liderando uma escola de ministério, o Dunamis School of Ministry, lá na Dunamis Farm, que é uma escola incrível. Mas sempre quando eu estava discipulando homens jovens do geração Z, tudo eles eram geração Z. E quando eu estava discipulando eles, eu sempre comecei com 2 áreas bem práticas na vida deles, que vai ajudar eles de viver no mundo real. E foi treinamento físico e as finanças deles. Sempre foi. Nos primeiros 3 meses até 1 ano, isso foi a coisa principal que eu foquei neles. Você precisa, obviamente, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, frequentar uma igreja. Todas essas coisas são básicos. Sim. Mas as áreas que eu vou forçar você para prestar contas para mim, se você quer meu discipulado na sua vida, você vai treinar no mínimo 3 vezes por semana, e uma desses treinos precisa ser pesos. Legal. Musculação. Por quê? Porque musculação tem... não vamos entrar nessa parte física, mas musculação... Se você tem mais peso muscular, vai afetar sua imunidade, sua saúde, tudo. E ajuda também para ver progresso. Quando você começar a olhar no espelho e pensar, cara, eu tô saudável, sabe? Vale a pena isso que eu tô fazendo também. Talvez eu não pareça como, não sei, o Brad Pitt no Fight Club, uma coisa assim, mas, cara, isso mostra a minha idade agora. Não sei qual filme é o filme de agora, né? Novo, Mas alguém do pra Game mim of funciona no Thrones, Clube da Luta. talvez, não sei. Mas, cara, talvez você não pareça como um modelo de qualquer marca. Mas, cara, eu tô parecendo saudável. Perdi um pouco de gordura, tô parecendo um pouco forte agora. Eu tenho energia pelo meu dia sempre, sabe? Então, essa coisa de treinamento física. E a segunda coisa é suas finanças. Se você pode dominar suas finanças, é muito provável que você pode dominar qualquer área da sua vida, porque muita da sua vida financeira acontecer no mundo virtual, mas tem um efeito no mundo
no mundo real. É verdade. Sim. Porque geralmente agora você não recebe seu salário em dinheiro Sim. e senta, coloca nos envelopes na sua casa e divide. Eu lembro a primeira vez que eu recebi no meu primeiro emprego, eu recebi o salário em dinheiro. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, eu tô rico. Hoje, é só um número no aplicativo. Exato. A pessoa perde o valor. Eu olhava aquilo, eu vou guardar esse dinheiro. Não, eu gastei logo em seguida, né? Mas eu na primeira sessão... Não deu certo. Não deu certo. Mas quando tu tem o dinheiro físico, eu concordo contigo, é real, parece que é real. Quando tu olha um número num aplicativo, não é tão real assim, a pessoa não sabe dominar. Então, essa coisa de dominando suas próprias finanças é uma boa conexão com o mundo virtual e o mundo real. Legal. Porque suas finanças afetam a sua vida real. Se não tem dinheiro na conta, se você maximizar seu cartão de crédito, nenhuma loja vai te dar comida, sabe? Você vai parar de viver. Para de ter coisas que você precisa de verdade para existir. Então, eu sempre começar com algumas coisas. Primeiro, eu ajudo eles a criar um orçamento. Legal. Então, como você vai organizar suas finanças? Suas rendas mensais são assim, seus gastos mensais são assim. Então, cara, a gente precisa equilibrar essas coisas para não ficar bagunçado no fim do mês. Você está usando o cartão de crédito, entrando em mais dívida e... Gastando na Shein. Exato. Comprinhas. E ficando com essa ansiedade, porque isso é uma outra coisa. A coisa principal que gera ansiedade em pessoas é dinheiro. Sim, verdade. Tu perde uma noite de sono, né? Tudo de nós sentir essa... Mesmo assim, se a gente confia, Deus é meu provador e tudo. No dia 28 de mês, quando não tem mais na conta, começar a subir. Deus é meu provedor, né? Quantas gramas de arroz eu tenho ainda na casa? Posso sobreviver os próximos 3 dias, sabe? Tudo nós vivemos situações assim. Essa ansiedade de dinheiro é real. Então, ensinando pessoas como dominar essa área das vidas deles. Faz muito orçamento. Legal. Como você pode aumentar suas rendas mensais, os side hustles, os trabalhos fora do seu trabalho. Como você pode diminuir seus gastos mensais. Falando sobre uma coisa muito importante também com geração Z, por causa dessa coisa de muita da vida financeira deles existe só no aplicativo, para matar dívida. Sim. Muito de geração Z está entrando em dívida para coisas que não faz sentido. Você não precisa estar em dívida com essas coisas. Então, e tem até a questão da rede social também, né? Esse negócio dos influencers e tal, que tudo tu precisa ter, é um negócio... eu preciso ter mais um blush, por exemplo. Aí a pessoa tem 10. Aí tu precisa ter. É uma loucura. Eu preciso mostrar, eu preciso pegar esse carro aqui pra ter um trabalho melhor. Gente, isso tá backwards, sabe? Não faz sentido. Mas isso é uma coisa muito importante também, de organização de vida financeira. Legal. Como matar a dívida. Legal. Como sair de dívida, para de usar cartão de crédito. Isso é uma coisa que eu sempre faço com a galera que eu discipular lá nessa Dunamis School of Ministry. Foi, cara, você não pode colocar nada no seu cartão de crédito. A gente vai parar com isso agora. Você vai viver com o dinheiro que você realmente tem. E a gente não vai entrar em dívida mais. E, na realidade, muitos deles ou delas tinham dívidas de vida antes. E a gente vai colocar dentro do seu orçamento um valor para você matar essa dívida. Porque você precisa sair de dívida. Quando você ajuda pessoas, e qualquer pessoa do Gen Z que está ouvindo isso, quando você começar a dominar essas duas áreas da sua vida, e você vê progresso, você vê, cara, e você começa a sentir menos ansiedade, mês após mês, dia após dia. Você começa a perceber que, cara, meu problema não é o mundo fora de mim, é o mundo dentro de mim. Perfeito. E minha mundo interna. E a maneira que você faz uma coisa, você vai fazer todas as coisas. Então, quando você está vivendo muito no mundo virtual, às vezes a gente precisa jogar 100% pelo outro lado e lembra que não tem coisas espirituais e não espirituais. Sim. Somos um ser só, um ser humano. Sim. Então você é corpo, alma e espírito. Se você pode dominar seu corpo, é bem provável que isso vai ter um efeito na sua alma. Perfeito. Nossa alma é emoções. Jejum, né? Exato. A ideia do jejum. Exatamente isso. Então, são coisas que se você pode dominar,
suas finanças e seu corpo físico, isso vai, quando você estava vivendo 100% no mundo virtual, isso vai começar a te ajudar, de diferenciar, cara, isso é real e isso é virtual. E quando você tem esse domínio próprio e começar a ver a fruta de ordem na sua vida, isso vai começar a afetar suas emoções, cara. Sua saúde mental, eu passei muitas coisas traumáticas, eu acho que eu preciso organizar essa área da minha vida. Legal. Você vai usar as mesmas ferramentas que você usava no seu corpo e suas finanças pela sua alma, pela sua saúde mental, pela sua saúde emocional. Cara, eu acho talvez eu precise de um terapista, talvez eu precise sentar uma vez por semana, uma vez por mês com alguém. Sim. Talvez eu precise submeter para o meu pastor e andar mais perto de alguém que conhece Deus Sim. mais do que mim, porque no mesmo nível que você precisava um personal trainer, um pessoal para te ajudar Sim. de formar seu corpo, talvez você precisava de discipulado na sua área financeira, então agora você vai precisar na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida mental. Muito legal. Então são ferramentas que quando você desenvolver praticamente, vai te servir de uma forma mais ethereal, sabe? Menos física e mais... Não sei como você expressar isso em português. Eu até ia falar que no discipulado, geralmente as meninas chegam, né? Aí é o negócio das opiniões, das informações, não sei o quê, e falam. E eu amo os passos práticos. Depois de ter falado horrores, eu pergunto, beleza, o que você vai fazer com isso? Bora botar passos práticos para isso? Às vezes a pessoa vem, né? Porque fulano fez isso comigo, fulano fez isso aqui. Não. Beleza. Qual é o passo prático disso? Isso. Porque aí a pessoa fica... Droga, achei que eu só ia chegar aqui e ia falar. Agora eu não sei o que fazer com essa informação. Sim. Aí a gente tem que ir pra Bíblia, lógico, né? Qual é o passo prático quando fulano faz tal coisa contigo? É perdoar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma conversa com essa pessoa. São os passos práticos. Porque informação a gente tem muito, opinião a gente tem muito, achismos a gente tem muito, mas o que a gente de fato faz com isso? E aí a gente precisa deixar também o Espírito Santo agir. Porque ele traz muito além de uma informação, mas ele vai trazer uma revelação para sua vida. E essa revelação vem com mudança, e a mudança vem exatamente desse ponto de ação. E eu queria aproveitar isso para fazer uma pergunta para você, pastor Renan, né? Que é uma pessoa assim, disciplinada, e realmente, gente, eu moro com esse rapaz, ele é uma pessoa muito disciplinada. Como é que você poderia aconselhar, falar um pouquinho para essa geração, como treinar esse foco, como treinar exatamente essa mudança de vida, como fazer isso e assim, como trazer isso para nossa vida espiritual também. Sim. Enquanto você falava, fiquei pensando, né? Os meninos que caminham perto de mim, quem eu discipulo mais de perto, eu olho para eles e eu sempre falo isso para eles. Eu não acho que... Eu vejo uma entrega radical deles dentro da igreja, mas quando eu olho a vida pessoal e ela tá uma vida desorganizada, eu falo, cara, se você tá tendo essa entrega aqui, mas não consegue ser disciplinado com as coisas básicas da sua vida, você não tá orando. Você não tá jejuando, sabe? Não vem me dizer se você não consegue cumprir os 3 treinos da semana, porque aqui no grupo discipulado a gente também tem, né? Eu falo, olha, você tem que fazer pelo menos 3 treinos. E eu digo pra eles, se vocês não estão conseguindo cumprir os 3 treinos, como vocês vão me passar que vocês estão realmente também tendo um tempo com Deus? Vocês estão fazendo o seu tempo a sós? Não estão, porque se você não consegue submeter a algo natural, algo que é muito mais, como é a palavra quando algo que não é tão palpável assim, você não vai conseguir submeter. Então eu falo pro pessoal que eu caminho, eu corro, né? Eu gosto de corrida. Eu faço corrida e musculação. Eu gosto de corrida por quê? Porque a corrida, ela me estica em uma área que eu vejo. Eu corri 5 quilômetros a 25, agora eu tenho que correr a 24. Então, eu tenho eu não bati o 24, eu vou correr a 24. E eu vou treinando para isso, eu vejo. Eu vou olhando e eu vou vendo uma mudança na minha vida. Então, se eu consigo fazer algo que não é fácil, não é simples, eu saio exausto, eu chego exausto em casa. Algo que não é prazeroso. Não tem prazer. Não vou dizer que, nossa, eu saio, prazeroso. Amador, né? Não, eu amo sofrer a dor da corrida. Não, ele chega em casa, ele se joga no chão, assim, olha. Eu amo ficar assim, quase sem respirar. Não, eu não amo. Mas nesse calor de Belém. Calor de Belém. Eu tenho que correr 6 horas da manhã, eu tenho que estar saindo de casa. E às vezes tá quente. Já tá quente, Mas se eu consigo fazer isso,
eu consigo olhar e eu consigo trazer esse foco para as outras áreas da minha vida. Exercitar, né? Eu consigo exercitar isso na minha área espiritual. Eu consigo exercitar na minha vida com Deus. Eu consigo exercitar na minha área financeira. Eu consigo exercitar na luta contra o pecado. Sabe, se eu consigo me submeter a algo que eu não queria fazer, mas eu faço, isso é muito parecido com o pecado, que talvez eu queira fazer porque é uma tentação, mas eu não vou fazer porque eu entendi pelo Espírito que eu não vivo mais por isso. Então, o que eu tento trazer para quando eu estou discipulando eles é que naturalmente você está fazendo, como a sua vida, como está a vida pessoal, como você está transformando a sua vida, como você está cuidando das suas finanças, como você está cuidando da sua casa, como você está cuidando. A maioria das meninas que eu discipulo, eles moram sozinhos aqui, alguns são do interior, vêm para a cidade, moram sozinhos. Um dia eles estavam falando, cara, tu tá limpando a tua casa? Tu tá fazendo a faxina da tua casa direitinho? Tua casa tá arrumada? Como tá a tua geladeira? Como tá as tuas coisas? O que tu tá comendo? Não, tu pode te alimentar. Um dia desse ele chegou comendo Ruffles no almoço. Tu não pode almoçar isso, cara. Tu não pode almoçar batata frita e coca. Não, tem que comer feijão, comer arroz, comer proteína. Comida de verdade. Comida de verdade. Então, se você consegue transformar isso, a tua vida começa a mudar. Você começa a transformar. Eu acho que eu penso muito isso. Legal. Eu acho que a gente podia finalizar com uma pergunta aqui, que assim, mais uma vez, não é querendo desvalorizar a coitadinha da geração Z, né? Mas realmente, por conta de todo o estímulo, o hiperestímulo, a conexão, enfim, as redes sociais, acabou que viramos uma geração imediatista, né? Assim como até o Renan falou, as pessoas escutam áudio no 2.0, porque 1.0 a gente tá perdendo tempo, gente. 3 minutos, não tem condições de ouvir 3 minutos de áudio aqui, enfim. Então, nos tornamos realmente imediatistas, né? Agora, como a gente consegue passar por esse processo? Como a gente consegue transicionar para conseguir viver processos? Porque os processos, eles não são imediatos, é um processo. Ou seja, a gente está falando de um longo prazo. Como conseguir transicionar para a gente amar o processo? Como a gente consegue transicionar para a gente de fato entender que o evangelho, ele fala de uma vida inteira, não de alguns minutos, não de 40 minutos, não de um tempo aqui na igreja. Como vocês poderiam aconselhar a nossa geração? Eu lembro, uma vez eu estava estudando para fazer um ensinamento na nossa escola de ministério lá no Dunamis Farm. E eu estava estudando o Êxodo. E eu estava lendo e disse que Deus não levou eles pela rua dos filisteus para eles não encontrar guerra. Faz esse versículo bem rápido. E do nada eu percebi, porque eu sou egípcio, né? Meu pai é egípcio, então eu visitei Egito muitas vezes. Eu conhecia bem a geografia dessa área. E eu não sei porque eu nunca pensei nisso, mas do nada eu percebi, cara, não foi necessário pelos hebreus saindo do Egito passar pelo Mar Vermelho. Não estava no caminho, foi na direção oposta. E eu comecei de pensar, então Deus, por que você levou eles para lá? Quando ele já prometeu que ele vai ganhar as lutas deles contra todos os outros povos, ele já how do you say defeated? Ele já derrotou. Derrotou, Sim, ele levantou já contra o Egito, o nação mais poderosa na época. Ele já liberou o povo desse país contra o exército maior e tudo. Então, por que não leva eles na rua mais direita, só chegar na Canaã e deixa eles lá, sabe? Já teve a mais difícil foi sair do Egito, por que não? Eu lembro sentando no meu escritório lá na Dunamis Farm e pensando sobre isso. Deus, por quê? E Deus falou comigo uma coisa que completamente mudou minha visão de vida inteira. Porque eu sempre fui uma pessoa bem motivada por meu chamado. Deus estava falando comigo, eu tenho um chamado por isso, chamado por aquilo. E Deus falou comigo que, para mim, o jornada de chegar no lugar certo é mais importante do que chegando no lugar certo. E tem coisas, a história mais referenciada na Bíblia inteira, e Deus abrindo o Mar Vermelho.
Isso é a história que os salmistas, as profetas, Jesus, todo mundo está referenciando essa história pelo resto da história de judaísmo e cristianismo. Sim. E essa história aqui é chave pelo povo de Deus, pela resta da história. Porque às vezes Deus está mais interessado em o que ele está fazendo dentro de você do que ele está fazendo diante de você. Sim. Então, e uma coisa que eu acho, quando você descobrir que o chamado de Deus não é sobre um destino e sobre uma jornada, isso vai mudar completamente seu relacionamento com Deus. Porque o propósito da sua vida não é para fazer coisas. E para ser uma coisa. Perfeito. Então, essa jornada com Deus, às vezes Deus te chamou para ser um missionário na Europa, no África, num lugar assim. E você pensa, cara, eu vou para a África, eu vou para as nações, eu vou. Quando vai chegar meu tempo? Quando vai chegar meu tempo? E Deus diz para você, vai para a faculdade. Mas, Jesus, você me chamou pelas nações. Por que eu estou indo para a faculdade para estudar negócios? Mas Deus está te levantando para essa fase da sua vida, porque Ele é mais interessado na pessoa que você está sendo na jornada, sendo formado na jornada, das coisas que você está fazendo. Sim. Então, eu acho uma coisa que acontecer com maturidade espiritual é você começar a amar o processo, você começar a amar a jornada mais do que o objetivo. Então, quando você chegar no objetivo, você tem tudo o que você precisa para sustentar sua vida na terra prometida. Porque eu conhecia o Deus que abriu o mar. Eu conhecia Deus que alimentava o povo no deserto. Eu conhecia o Deus que trouxe a água da rocha. Eu conheci o Deus que nos deu o tabernáculo. Eu conheci o Deus de fogo durante a noite e o nuvem durante o dia. Eu conheci o Deus que alimentou a gente com esses passarinhos, não sei essa palavra em português para essa pássaro específico que caiu do ar. Codornizes. E essas aqui. Meu irmão, não vou tentar te falar essa palavra agora. Mas eu já tenho essas experiências com Deus, eu tenho essa jornada com Deus. Então, quando eu chegar na Terra Prometida, eu vou conhecer que, cara, tudo que eu estou vivendo aqui, eu só estou vivendo não porque eu sou um boa guerreiro, não porque eu sou uma pessoa forte. Eu estou vivendo essas coisas aqui porque eu tenho uma história com Deus. Sim. Eu tenho uma jornada com Deus. Sim. E essa jornada com Deus e a realidade, e isso, na realidade, isso é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho não é para ir para o céu, para um lugar que vai ficar perfeito, você vai ficar num nuvem, tocando uma harpa pelo resto da sua vida. Isso não é céu. A realidade do céu é a presença de Deus dentro de você agora. E isso é a entrada, o lance da sua vida eterna que já está dentro de você. E a melhor parte de vida não é o destino e a jornada pelo destino junto com Deus, porque está no destino, é igual de Lucas capítulo 24, quando os discípulos encontrou Deus na rua Proemeus, e Jesus apareceu. E sim, quando eles chegaram na casa e ele quebrou o pão, eles reconheceram ele, mas a melhor parte não foi o momento que ele quebrou, foi a jornada, porque a primeira coisa que eles falou quando ele desapareceu foi, nossos corações estavam queimando na rua. Sim. Então a melhor parte foi a jornada de 3-4 horas ouvindo Jesus. Uau. Mas quando você descobrir a Jesus da jornada, isso virá o jornada mesmo para ser a coisa mais valorizada. Sim. Porque aqui, né, Jesus não é uma pessoa que eu só vou encontrar na fim da minha vida no céu. Eu não vou só encontrar Jesus quando eu chegar nas nações como missionário. Eu não vou só encontrar Jesus quando eu tenho um negócio grande, como ele falou sobre minha vida. Não, eu posso encontrar Jesus aqui, nas coisas que eu estou vencendo, nas coisas que eu estou perdendo, nas coisas que está sendo muito difícil, nos momentos que está cheio de alegria. Jesus está aqui no caminho comigo em tudo. Amém. E muitas vezes Deus não nos levar na direção mais direita para chegar nos lugares que Ele tem para nós. Ele nos levar numa jornada que vai para a faculdade, vai para aqui, vai para lá, vai aprender inglês, servir nessa igreja agora. E é uma coisa que demora 10, 12 anos para você chegar, mas no fim do dia não demora nada, porque você estava com Ele na jornada inteira. Uau.
E isso é... O que verdadeiramente importa, né? Yeah. Quando você ama a jornada com Jesus, processo é uma alegria. Sim. Porque É verdade. ele está no processo. Amém. Eu não estou esperando para a alegria chegar no fim da minha vida. É aqui comigo. Parar de buscar recompensas e ele é a recompensa durante... Exato. Isso. Muito melhor. Você falou numa frase que me demorou 10 minutos para falar. Muito obrigado. É isso. Perfeito. É isso. Perfeito, né? E você, pastor Renan, tem mais alguma coisa pra Posso falar? comentar também, mas o homem já passou aqui, explicou minuciosamente, mas eu acho incrível tudo isso que você falou, porque tem muita gente que vive pela performance, fica buscando coisas e parece que fica tentando encontrar coisas e coisas, encontrando lugar. Lembra um discípulo jogou comigo e falou assim: René, eu quero ser pastor, vou largar a faculdade. Eu falei, não, termina a faculdade primeiro. Um dia você acredita que vai ser chamado, mas a estação que você está indo para estar na faculdade, porque é o imediatismo. Então eu recebi uma palavra pastoral, agora eu não faz mais sentido a faculdade. Mas a faculdade, ela faz parte do processo, da formação do caráter, da formação do... Né? Eu vou falar uma frase que provavelmente você já ouviu, é um homem que você conhece, que é ter paz com o tédio, né? Precisa ter paz com o tédio. Theo fala muito sobre isso, eu peguei isso, ter paz com o tédio. É todo dia, realmente tendo paz com o tédio, com a rotina, com aquilo que você faz diariamente, você vai sendo forjado diariamente. Não é sobre você ser chamado para ser um pastor, mas é sobre o coração do pastor antes de você chegar no cargo. É um encargo antes do cargo, porque tem muita gente que quer o cargo, mas não tem um encargo no coração. Eu tenho um chamado para ser milionário, empresário, político, mas o cara não tem esse encargo dentro do coração dele antes de algo acontecer. Fica buscando as recompensas ao invés de buscar o processo que te leva para o lugar. Eu acho que a gente pode finalizar com isso. Perfeito. Gente, muito obrigada. Foi realmente um papo incrível. Amém. Eu não sei nem quanto tempo faz. Eu acho que a gente vai ter que dividir em 2 partes isso aqui. Mas foi incrível. Amém. A gente ainda tem tantas coisas, né, para falar. E realmente é uma geração linda, é uma geração que tem muitos desafios e talvez, como você falou, tá passando por muitas coisas pela primeira vez em todo o mundo, mas existe um privilégio nisso tudo, né? É um privilégio participar disso. É um privilégio vencer esses desafios com Jesus. Então, muito obrigada. Amém. Muito obrigada por esse tempo. Eu queria me despedir de você. E eu queria dizer que se você viu esse podcast até aqui no 2.0, você vai ter que voltar tudo e agora assistir no 1.0, porque isso já é um passo prático na sua vida. Ai. E eu acho que o Calta deixou um ensinamento aqui pra gente. Vai todo mundo cortar o cartão de crédito também. Ninguém corta mais cartão de crédito, né? Você vai apagar do Apple Pay o seu cartão de crédito e você vai parar de fazer comprinha na Shein. Foi isso que eu entendi aqui também, né? Eu acho que a gente vai levar esses passos práticos pra nossa vida. E eu queria finalizar agradecendo vocês, agradecer você que assistiu a gente até aqui. E eu espero de verdade que o Espírito Santo esteja falando com você também, sabe? Que não seja realmente só um conhecimento, ou que você tenha aprendido alguma coisa aqui, mas que isso realmente traga alguns passos para sua vida e principalmente para que isso gere um amor no seu coração por essa geração tão linda que Deus ama. Deus ama essa geração, Deus ama você que está assistindo. E é isso, pessoal. Nós teremos outros podcasts aqui também, então fica de olho que a gente vai lançando várias coisas. A gente se vê nas Céus Abertos e é isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe.